Who's ready there to receive from the part of the Lord? So fasten your seatbelts. Open your minds. Open your heart. Porque Deus tem algo especial para ativar dentro de nós nessa manhã. Because God has something special to activate inside us this morning. Como a pastora Cleusa falou, As Pastor Cleusa said, Deus já começou a fazer algo. God already begun to do something. E Ele vai terminar And He's going to finish up. trabalhando na vida de cada um de nós. Working in the lives of each one of us. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, Nobody's going to leave here the same way they entered, sem receber um toque do Senhor. without receiving a touch of the Lord. E o Senhor está vendo no nosso meio nessa manhã, And Lord is moving in our midst this morning com cura, with healing, com libertação, with deliverance, com transformação with transformation, e, acima de tudo, and above all, aligning with the heavens. amém? Amen. Então eu quero orar antes de começar. So I'd like to pray before I begin. Senhor, Lord, you are our God, and we are your people. nós nos humilhamos embaixo da tua poderosa mão We humble ourselves under your powerful hand, e clamamos a ti, Senhor, and we call upon you, Lord. Speak to us this morning, que eu venha diminuir that may I diminish, para que o Senhor cresça. so you may grow, E cada pessoa que está aqui nesse lugar and so that each person who's in this place possa ver a glória do Senhor may see the glory of the Lord brilhando em suas vidas. shining in their lives, Em nome de in Jesus. the name of Jesus. Amém? Amen. Então tá bom então. Então vamos lá. Então vamos começar. So we begin. Eu há um tempo atrás, Some time ago, eu fiz de acordo com os meus estudos, com o meu trabalho, eu precisei fazer uma pesquisa sobre orfandade. and based on my studies and my work, I had to do a research on being an orphan. A pessoa que é órfã, The person who's an orphan, a criança que é órfã, the child who's an orphan, que não conhece os seus pais, doesn't know their parents, ela tem as seguintes características. has the following characteristics. Eu vou ler para vocês. I'm going to read for you. Problemas na forma como se vê, se valoriza e se ama. Problems in the way that they see themselves, value themselves, and love themselves. Dificuldades em se relacionar com pessoas e influenciar pessoas. Difficulty to relate with people and influence people. Dificuldade de controlar os seus comportamentos, as suas ações e as suas escolhas. Difficulty controlling their behavior, their actions, and their choices. Falta de autoestima. Lacking self-esteem. Sentimento de insegurança e complexo de inferioridade. A feeling of insecurity and a complex of inferiority. Sentimento de ser inútil e indigno. A feeling of being useless and undignified. Sempre olha para os outros e acha que os outros são melhores do que ele. Always look at others and think others are better than him. E eu entendi o seguinte: And I understood this. a pessoa que não conhece a sua origem, não sabe de onde veio, The person who doesn't know their origin, doesn't know where they come from, ela não tem uma identidade estabelecida. doesn't have an identity that is established. É uma pessoa perdida, It's a lost person. que não sabe para onde está indo. Doesn't know where they're going. Essa é a identidade This is the identity daqueles órfãos, of those orphans, porque eles não conhecem a sua origem. because they don't know their origin. Eles não tiveram um pai e uma mãe para quem eles pudessem olhar e copiar. They didn't have a mother or father that they can look up to and copy. Eles não tiveram um pai e uma mãe para mostrar para eles: olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, faz isso, não faz isso. They didn't have a father or mother to say, hey, this is right, this is wrong, don't do this or do that. Eles não tiveram um pai para apontar a direção do futuro deles They didn't have a father to point out the direction of their future e preparar eles para caminhar nesse futuro. and prepare them to walk in this future. Eu sei que talvez enquanto eu estava lendo aqui esses sintomas, talvez a gente se identificou com algum desses sintomas, não é verdade?
I know that while I was reading these symptoms, perhaps we may have identified ourselves with some of these symptoms. Talvez você se viu em algumas dessas descrições aqui. Maybe you saw yourself in some of these descriptions here. Verdade ou mentira? True or false? Não precisa levantar a mão, você sabe. You don't need to raise your hand, you know. Você sabe se você encontrou alguma dessas características em você. You know if you found any of these characteristics in yourself. Mas eu vou falar uma coisa. But I will say something. O que eu vou pregar aqui hoje What I'm going to preach today, não é nada novo. it's nothing new. Não é nada que você já não saiba. It's nothing that you don't know. Você já sabe. You already know. Mas nós vamos abrir a nossa mente But we're going to open up our e o minds nosso coração and our hearts para meditar, to meditate, para refletir to reflect na nossa vida in our lives em relação àquele que nos criou. in relation to the one that created us. Então, trazendo essa realidade da criança órfã So bringing this reality of the orphan child para nossa realidade, to our reality, muitos de nós aqui nessa manhã many of us this morning vêm no culto todas as manhãs, come to the service all the mornings, participa de jejum e oração, participate in fasting and prayer, vai no monte, go to the mount, participa de algum ministério, participate in some ministry, mas tem vivido como órfãos, but have been living as orphans porque não conhece because you don't know a sua origem, your origin, não conhece o Deus que te criou. don't know the God who created you. Então eu estou aqui, a pastora prega todo domingo, So the pastor preaches every Sunday, ou é o pastor, ou é um it's a pastor pastor, convidado, or is a guest, mas a palavra pregada aqui toda manhã, todo domingo, but the word preached every Sunday, e nós recebemos essa palavra, and we receive this word, mas nós não conhecemos a profundidade daquele que nos criou. but we don't know the depth of the one who created Nós us. não caminhamos grudados com ele, We don't walk like tight with him, e por isso and that is why nós estamos desenvolvendo problemas de identidade, we are developing problems of identity, identidade corrompida, a corrupted identity, vulneráveis a todo tipo de influência, vulnerable to all types of influences, porque nós não olhamos para o nosso Criador. because we don't look at our Creator. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, Because when we walk with the Lord, nós nos tornamos como Ele. we become like Him. E aí você não vai precisar mais ter problema de pensar, será que alguém me ama? Será que eu sou amado? And so then you're not going to have any more problems of thinking, does anybody know me? Does anybody love me? Porque você vai saber que você é propriedade exclusiva do Senhor quando você caminhar com Ele. Because you're going to know that you're exclusive property of the Lord when you walk with Him. Você não vai se preocupar se você é aceito pelas pessoas ou pelos lugares aonde você vai. You're not going to worry about being accepted by people or the places where you go Porque to. Ele te chamou de raça eleita. Because He called you an elected race. Efésios 1:4 Ephesians 1:4. fala que desde a fundação dos tempos, It says that since the foundations of the times, Ele me formou He formed me e Ele me escolheu. and He chose me. Então quando você caminha junto com o Senhor, meu querido, So when you walk with the Lord, beloved, essa realidade passa a ser realidade dentro da sua vida. this reality begins to be a reality E in você your não vai life. ter problema com a sua identidade, And you're not going to have problems with your porque identity. você sabe quem você é diante do Senhor. Because you know who you are before the Lord. Você não vai ter problema de pensar se você está sendo valorizado ou não, You're not going to have problems thinking whether you're being valued or not. porque você sabe que Ele pagou um preço de sangue pela sua vida. Because you know He paid the price of blood for your life. Salmos 8, versículo 5, Psalms 8 verse 5. fala assim, que Deus nos criou um pouco menores do que Ele, It says that God created us a little bit less than Him e nos coroou and crowned us de glória, with glory e colocou embaixo dos nossos pés and put it under our feet todas as obras das suas mãos. all the works of His hands. Como é que Deus descreve você assim e você continua pensando que não tem valor nenhum?
How can God describe you like this and you still think you have no value? Presta atenção numa coisa. Pay attention to something. Quando você caminha com o Senhor, When you walk with the Lord, você caminha em cima de cura, you walk on healing, em cima de libertação. on deliverance. E esses sentimentos todos de identidade corrompida, And all these feelings of a corrupted identity, eles não fazem parte da sua realidade. they're not part of your reality. Porque você vai firmar sua identidade Because you're going to affirm your identity naquele que te criou. in the one who created you. Existe uma função mental, eu já ensinei isso no estudo bíblico. There is a mental function I already taught in the Bible study Quando nós aprendíamos sobre transformação da alma o ano passado. when we were learning about transformation of the soul last year. Existe uma capacidade mental. There is a mental capacity. Eu aprendi isso quando eu fiz umas matérias sobre neurociência. I learned this while I was doing some courses on neuroscience. E a gente tem essa capacidade, já falei um monte de vezes, We have this capacity, I spoke so many times, de absorver e refletir as características das pessoas que estão ao nosso redor. to absorb and then reflect the characteristics of the people surrounding us. Se você quiser procurar, isso chama introjection. If you want to learn about this, it means interjection. Eu não sei como é que chama em Introjection. português, porque eu estudei isso em inglês, mas chama introjection. Introprojeção? Hã? Introprojeção? Introjection. Talvez introjeção. Introjeção. Introjeição. Isso. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso. Mas aí eu estava estudando isso para entender o funcionamento da mente. And I was studying this to understand the functioning of the mind. Você já percebeu que quando você caminha com uma pessoa pernambucana há muito tempo, daí a pouquinho você está falando assim, oxente, é ou não é? Have you noticed É ou não é, that gente? if you walk too much with the Pernambucano, very soon you're talking like them with their slangs? Se você andar com uma pessoa que está mancando, você já viu que daí a pouquinho você está mancando também? If you walk with a limp, very soon you're going to be limping like them. Lá em casa tem um gaúcho que faz pão de queijo. In my house, there's a gaúcho that makes cheese bread. Deus nos deu essa capacidade God gave us this capacity de absorver traços da personalidade de pessoas que estão ao nosso redor to absorb traces of the personality of the people around us e projetar isso na nossa vida. and project this in our lives. Às vezes é inconsciente. Sometimes it's unconscious. A gente nem percebe. We don't even notice. Mas daí, como tudo que eu estudo, eu fico tentando procurar Deus em tudo. But since everything I study, I try to find God in everything. Eu comecei a ver, olha que tremendo isso. I began to see this. Look at how tremendous. Quando Deus criou Adão lá no Éden, When God created Adam in Eden, Ele colocou essa função na mente dele, He put this function in his mind para que enquanto mais ele caminhasse com Deus, so that the more he walked with God, mais ele seria parecido com Deus. more he would be like God. Aí chegou Abraão. And then came Abraham. Abraão, Gênesis 17:1. Genesis 17:1. Deus chama Abraão God calls Abraham. e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. He says, walk in my presence and be perfect. Caminha comigo, Walk with me. que você vai ser formado na perfeição que eu sou. Then you'll be formed in the perfection that I am. Quanto mais nós nos aproximamos e caminhamos juntos com o nosso Deus, The more we get closer and walk together with our God, mais nós nos tornaremos como Ele. more we're going to become like Him. E todas as enfermidades da nossa mente, And all the infirmities of our minds, todas as enfermidades da nossa alma, all infirmities in our soul, todas as enfermidades do nosso comportamento, all infirmities of our behavior vai sendo alinhado com o Senhor. will be aligned with the Lord. E a gente só precisa de uma coisa para isso: And we only need one thing for this, caminhar com o Senhor. to walk with the Lord. Amém? Amen? Então eu vou começar a pregar agora. I'm going to begin to preach now. Então abre aí Gênesis 1, nós vamos ler o 11 e o 12. Let's read Genesis 1:11 and 12. Fala assim: e disse Deus:
Produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores. A terra, pois, produziu relva e ervas. And God said, let the earth sprout grass, herbs yielding seed, and fruit trees bearing fruit according to their kind. And it was so. Agora vamos pular para o versículo 20. Gênesis 1, 20. Let's jump to Genesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão do céu. And God said that the waters swarm with swarms of living animals, and let birds fly above the earth in the open expanse of heaven. Vamos focar na primeira parte. Let's focus on the first part. E Deus disse, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. And God said, let the waters swarm with swarms of living animals. E Gênesis 1, 26 And Genesis 1:26, fala assim: e disse Deus: it says, God said, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. let us make man in our image according to our likeness. Agora vamos meditar nisso aqui, amém? Let's meditate on this, amen? Deus virou para a terra, God turned to the earth, tudo que é terra no planeta inteirinho, all that is earth and the whole planet, e deu um comando: gave one command. produza relva, árvores que vão dar frutos e sementes. Produce herbs and plants and trees that give fruit and seeds. Você consegue imaginar a terra se revolvendo e saindo aquele monte de relva, de árvore, de todo tipo de fruta que você consegue criar essa imagem na sua mente? Can you imagine in your mind the earth moving itself and creating all types of herbs and trees and everything like that? And can you imagine that in your mind? Agora você imagina Deus virando para a água e fala assim: povoe de todo tipo, de toda espécie de seres viventes dentro da água. And now imagine God turning to the waters and say, let the water swarm with all types of living animals. Imagina isso. Imagine this. A água está lá parada. The water is there. Deus dá um comando God gives one command. e os peixes começaram a formar dentro da água. And the fish began to form in the water. Tubarão, baleia, Sharks and todo whales. tipo de animal marinho. All types of marine animals. Aí And then, Deus vira para Jesus e para o Espírito Santo and then Jesus turns to Jesus e ele fala and assim, to Holy Spirit. e ele fala assim: façamos nós o homem. And says, let us make men. Presta atenção numa coisa. Pay attention to something. Deus formou o homem do barro, certo? God formed man from the clay, Porque ele right? precisava de um material humano, terrestre. Because he needed some material from the earth. Mas quando ele soprou o fôlego de vida, But when he blew the breath of life, a vida de Deus passou a ser a vida daquele homem. the life of God became the life of that man. Então quando ele disse façamos nós, When he says, let us make, façamos o homem let's make men a nossa imagem e semelhança, in our image according to our likeness, ele estava nos gerando dentro dele. he was generating us from inside himself. Presta atenção numa coisa. Pay attention to something. Aquilo, gente, isso Deus falou muito claro comigo, eu preciso ensinar para vocês essa manhã. God spoke this very clearly with me, and I need to teach you this morning. O Criador The Creator é responsável is responsible para sustentar aquilo que ele criou. to sustain that which he created. A origem The origin vai sustentar, tem a responsabilidade de sustentar. will have a responsibility to sustain. O que acontece com o peixe se a gente tirar ele da água? What happens to the fish if we take it out of the water? Vem cá. Come here. O Rafa me ajudou aqui. Pode jogar uma luz aqui, fazendo favor? Rafa, help me here. Can you throw some light here? Tem luz aqui? Is there light here? Tem não? There isn't? Tinha, gente. Aê! Eu quero que vocês olhem aqui, tá? Não olhem para mim. I Olha want aqui. you to look over here. Don't look at me. Olha aqui. Look here. Eu preciso de alguém para me ajudar aqui de manhã.
I need somebody to help me Quem vai this me morning. ajudar aqui hoje? Vem Who's cá. gonna help me this morning? Aaron, vem cá. Vem cá. This is Aaron, guys. He's gonna be helping me today. Esse é o Aaron, ele vai nos ajudar hoje. What is this? Que é isso? Ele disse que é uma flor. He says it's a flower. Você quer falar em português? Ele disse que pode falar em português, gente. He said he can speak Portuguese. O que é isso? É uma flor, uai. This is a flower. Why? E o que você está vendo aqui, Aaron? And what do you see here? Ele está vendo 2 peixes. He sees 2 fish. Pega isso aqui, Aaron, nas suas mãos. Can you get this in your hands? Assim, nas suas mãos. In your hands. Tira essa flor daí de dentro. Gente, se sujar eu vou limpar, tá? Take this Tira flower. tudo. If it gets Remove dirty, everything. I'm gonna clean it. Agora deixa aqui em cima. Now leave it out here. Yeah. Obrigada. Thank you. Thank you. You can go back. O que vai acontecer com essa flor aqui fora da terra? What is gonna happen to this flower out of the earth? Ela foi removida da sua origem, verdade? It was removed from its own origin, right? O que vai acontecer com ela? What's gonna happen to it? Ela vai? It is going to, Porque ela foi removida da sua origem, que é a terra. because it was removed from its origin, that is the earth. Agora eu preciso de mais alguém para me ajudar. I need somebody else to help me. Ali, ó, minha amiga, vem cá. Vem cá. O que você está vendo aqui? What do you see here? Pega aqui. Tira os peixinhos da água. Take the fish out of the water. Pode tirar. Gente, os peixinhos estão dando uma luta nela aqui, hein? She is losing to the fish. Levanta. O que vai acontecer Exato. com esse peixe se ele for... Ah! O que vai acontecer com esse peixe se ele for tirado da origem dele? What's going to happen to this fish if it's taken out of the origin that he has? Ele vai o quê? He's going to what? Porque ele foi tirado de onde? Because he was taken. He was going to what? Because he was taken from where? Da origem. From the origin. Vou voltar ele para a água, tá, gente? I'm going to bring him back to the water. Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa. Now I will ask you something. O que acontece conosco se nós formos removidos da presença de Deus? What happens to us if we're removed from the presence of God? Por isso, o órfão sofre esses sentimentos. That is why the orphan feels these feelings. E muitas vezes nós vivemos como órfãos. And many times we live as orphans. Estamos aqui na igreja todo domingo. We are here in church every Sunday. Viemos aqui na hora do apelo. Come here in the time of the appeal. Sabemos cantar todas as músicas do louvor. We know to sing all the songs from worship. Mas nós não estamos escondidos dentro da nossa origem. But we are not hidden within the origin that we have. Escuta uma coisa. Listen to this. O bebê, quando ele nasce, The baby, when it's born, saiu da barriga da mãe, he leaves the mom's belly. o médico corta o cordão umbilical. The doctor cuts the umbilical cord. O bebê começa a respirar. The baby begins to breathe. Quem é que suporta e sustenta a vida daquele bebê? Who supports and sustains the life of that baby? Ele foi cortado da mãe, He was cut from the mother, aquela que o formou. the one who formed him. Aquele bebê vai morrer? Is that baby gonna die? Não, porque quem sustenta? No, because who sustains? Quem sustenta Who sustains? é Deus. It is God. Porque nós temos o fôlego de vida dentro de nós. Because we have the breath of life within us. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Now I'm gonna make an exercise with you. Mexendo com peixe, ele deu sede. Touching fish gave me thirst. Você não lembra o dia que você nasceu, certo? You don't remember the day you were born, right? O senhor Luiz ali há 104 anos atrás, muito menos. Mr. Luis, 104 years old, even less. O dia que você tenta imaginar. Às vezes você conhece histórias que a sua mãe te contou de como foi o seu nascimento. Sometimes you know stories of that your mom may have told you about how your birth was. A minha mãe conta que quando eu nasci, My mother says that when I was born, eu nasci dentro do elevador. I was born in an elevator. Ela não deu tempo dela chegar na sala do parto. There wasn't enough time for her to get to the room to have Já me. nasci subindo. I was born going up.
Então, às vezes você conhece alguma história de que a sua mãe, seu pai te contou sobre como foi o seu nascimento. So sometimes you may know some stories about how it was in your birth. Mas eu quero te falar uma coisa. But I'm going to tell you something. Tenta imaginar o momento em que você, um baby, saiu do ventre da sua mãe. Try to imagine the moment that you, a baby, came out of the womb of your mom. Tenta criar essa imagem na sua mente. Try to create this image in your mind. Aí você saiu da barriga da sua mãe, You came out of her belly, your mother's belly. talvez uma parteira ou um médico, Perhaps a helper or a birth giver or a doctor cortou o seu umbigo cut your umbilical cord e você deu o primeiro suspiro. and you breathed for the first time. Vamos respirar comigo? O Let's bebê breathe. respira uma respiração rápida e forte, tá bom? The baby, it breathes a very strong and rapid breath. Ele faz assim, ó. It does like this. Tá bom? Nós vamos fazer todo mundo junto. All right? Tá bom? A hora que eu falar já. When I say go. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3. Todo mundo fez? Everybody did it. Naquele momento, In that moment, até hoje, today, quem sustenta a sua vida the one who sustains your life é o Senhor. is the Lord. Ele tem a sua vida na palma das mãos dele. He has your life in his hand. Ele te sustenta. He sustains you. Você pode passar por luta, You may go through battles. você pode passar por tribulação, You may go through tribulation. você pode passar pelo vale da sombra da morte, You may go through the shadow of the valley of the shadow of death, que lá ele está com você. and he's there with you Porque ele prometeu because he promised que nunca te deixaria that he would never leave you, e nunca te abandonaria. would never forsake you. Eu não estou falando nada novo, I'm not saying anything new, mas você precisa deixar isso cair no seu coração. but you must allow this to come into your heart. Você precisa deixar isso ser tatuado na sua mente. You must allow this to be tattooed in your mind Para você viver a realidade de Deus. so you may live the reality of God. A totalidade do amor de Deus por The você. totality of the love of God for you. A totalidade do cuidado de Deus com a sua vida. The totality of the care of God for your life. Porque desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe, Because from the day you came out of your mother's womb, que você deu o primeiro suspiro, that you took that first breath, aquele que te sustenta the one who sustains you é aquele que te gerou. is the one who generated É you. o seu Deus. It is your God. Salmo 139, 13 Psalm 139:13. diz que no ventre da nossa mãe, It says that in the womb of our mother, Ele nos teceu. He fashioned us. Lulu, vem cá, traz aquela florzinha que você me mostrou. Gente, nós temos aqui na igreja uma microempreendedora. Ela está fazendo crochê, tá bom? Está tecendo. Vem cá. Ela está tecendo e tem uma lojinha online, tá bom? We have a micro investor. She's fashioning things. Mostra para todo mundo que você fez. Online store. Olha aqui. Show everybody what you did. Isso aqui ela teceu com as mãos. This she made with her hands. Ela fez a bolinha. She made the little circle. Aí ela fez um outro ponto com outra cor. She made other points with other colors. Aí com outra cor ela formou as pétalas da flor. And then with the other color she made the petals Não of foi, the Lulu? flower. Right, Lulu? Agora você imagina. Now you imagine. A Bíblia nos diz The Bible says que no ventre das nossas mães, that in the womb of our mothers, Ele nos teceu. He fashioned us. Eu imagino, Deus, obrigada, Lulu, pode, esse aqui eu vou comprar, tá? Esse aqui, tá? Não vende pra I'm ninguém. gonna buy this one. Thank you, Lulu. Agora você imagina, Now you imagine você no ventre da sua mãe you in the womb of your mom, e Deus ali tecendo você. and God is fashioning you. A Manu tá grávida, Manu is pregnant. a Kiki tá grávida. Kiki is pregnant. Isso é a Mani. Tem mais alguém grávido aqui? And any more pregnants here? Gente, People, isso é a expressão da glória de Deus. this is the expression of the glory of God. Porque enquanto você vê a barriga crescendo, Because as you see the belly growing, isso é Deus trabalhando ali dentro. this is God working inside, Formando um olho, formando uma boca, formando um braço. forming a hand, forming an arm, forming an eye. E assim Ele formou cada um de nós. And that's how He formed each one of us. E desde o dia do nosso nascimento, And from the day of our birth, Ele nos sustenta.
He has sustained us. Ele não prometeu que nós não passaríamos por tribulação. He did not promise that we wouldn't go through tribulations. Mas Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias. But He said He would be with us all the E days. isso é suficiente. And this is sufficient. Porque o Deus que nos criou Because the God who created é o us Deus que sustenta a nossa vida. is the God who sustains our lives. E Ele é o nosso destino. And He's our destiny. Porque nós viemos dele. Because we came from Him E nós voltaremos para Ele. and we'll go back to Him. Nós precisamos, irmãos, refletir e trazer isso para a nossa realidade. We must reflect that and bring that to our reality. Porque são grandes coisas que Deus tem, que Deus projetou, que Ele teceu para as nossas vidas. Because there are great things that God has that He projected, He fashioned for our lives. Mas enquanto nós não caminharmos juntos com o nosso Deus, But while we don't walk together with our God, aprendendo dele a personalidade e a identidade dele, learning from Him, His personality, His identity, nós não vamos conseguir projetar isso aqui na terra. we will not be able to project this on earth. E nós vamos passar pelo vale das sombras da morte, And we'll go through the valley of the shadow of death, pensando que nós estamos sozinhos, thinking that we are alone, duvidando se Ele realmente está comigo. doubting if He's really with us. Será que Ele vai me proteger mesmo? Is He going to protect us for real? Mas se você andar com Ele, But if you walk with Him, você vai conhecer Ele. you're going to know Him. E você vai saber que a palavra dele se cumpre nas nossas vidas. And you're going to know that His word fulfills itself in our lives. Eu quero pedir para vocês abrir o que está lá, o Salmo 139. And I would like to ask you to open Psalm 139, Salmo 139, 23 e 24. 23 and 24. E eu já estou acabando. And I'm about to finish. Salmo 139, 23 e 24. Psalm 139, 23 and 24. Deus nos dá uma fórmula. God gives us a formula. Sabe como se eu fosse dar para você uma receita de bolo? You know, like if I was going to give you my cake recipe, Faz assim, assim, assim. do it this way, this way, this way. O Salmo 139 Psalm 139 é o salmo onde ele disse que nos teceu no ventre materno. is where He says that He fashioned us in our mother's womb. E é o lugar onde ele nos ensina It's also the place where He teaches que us quanto mais nós andamos com ele, that the more we walk with Him, mais as coisas más desse mundo more the evil things of this world vão sendo deixadas para trás. will be left behind. Eu vou ler para vocês. I'm going to read to you. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there is some harmful way in me, and lead me on the eternal way. Ele disse: sonda e vê se há algum caminho mau em mim. He says, search me and see if there is evil way in me. Esse caminho mau pode ser um caminho de pecado, This evil way could be a way of sin, mas também pode ser um caminho de pensamentos que me enfermam. but it could also be a way of thoughts that make me ill. Pode ser comportamentos que estão trazendo morte para a minha vida. It could be behaviors that are bringing death to my life. Pode ser emoções que estão corrompendo a minha identidade. Could be emotions that are corrupting my identity. E aí ele fala assim: And then He says, e guia-me pelos caminhos eternos. He says, lead me on the eternal way. Então pensa bem, tem o caminho mau So there is the evil way e tem o caminho eterno. and there's the eternal way. Me mostra qual é o caminho mau Show me the evil way e me guia, me tira desse lugar e me coloca no caminho eterno. and guide me. Take me out of this bad way and lead me to the eternal way. E a receita que eu vou dar para você: And the recipe that I'm going to give you. leia esses 2 versículos todos os dias pela manhã, fazendo uma oração, pedindo a Deus para te mostrar os caminhos maus, os sentimentos maus.
Read these 2 verses every day, every morning, asking God to show you the evil ways. Quais são os caminhos maus, o comportamento mau? What are the evil ways and the evil behaviors? E pede a Deus, me guia pelos teus caminhos. And ask God to guide you through His ways. Porque se Ele me guiar pelos caminhos, Because if He guides me through the ways, isso quer dizer que Ele vai andar comigo pelo caminho. it means He's going to walk with me through that way. Enquanto eu estou caminhando junto com Ele, And while I'm walking with Him, a minha identidade my identity vai sendo alinhada com Ele. begins to be aligned with Him. Eu falo com você, esse versículo é versículo de cura emocional. I tell you, this verse is a verse of emotional cure. Deus deixou aqui dentro a solução para todos os nossos dilemas. God left inside this the solution to all our dilemmas. Leia esse versículo e faça essa oração. Read this verse and make this prayer Por um mês, todos os dias. for 1 month, every day. E depois você vem falar comigo o que Deus fez na sua vida. And then you come and tell me what God did in your life. Mães e pais, Mothers and fathers, profetiza esse versículo na vida dos seus filhos. prophesy these verse on the lives of your children. Porque nós temos uma tendência Because we have the tendency de projetar nos nossos filhos aquilo que nós somos. to project in our children what we are. A mãe que tem depressão, The mother who has a depression, o filho também vai ter depressão. the son will likely have depression. Agora, se eu consertar os meus caminhos But if I fix up my ways e caminhar nos caminhos eternos, and walk in the eternal ways, o que eu vou projetar na vida do meu filho what I'm going to project in the life of my son é cura. is healing. Vocês estão entendendo a profundidade do que é esse versículo? Do you understand the depth of this verse? Irmãos, a nossa geração precisa ser curada Brothers, our generation needs to be healed para que a próxima geração seja ressuscitada. so that the next generation may be resurrected. Esse é o mistério da mulher do fluxo de sangue. This is the mystery of the woman of the flowing blood. Jesus estava indo ressuscitar uma menina de 12 anos que estava morta. Jesus was on his way to resurrect a child that was 12 years old dead. Ela estava morta e tinha 12 anos. She was dead and she was 12 years old. Aquela mulher That woman estava doente há 12 anos. was sick for 12 years. Quando Jesus estava indo As Jesus was going para ressuscitar a menina de 12 anos, to resurrect the child of 12 years old, no meio do caminho, in the middle of the way, a mulher do fluxo de sangue the woman of the flowing blood, tocou o Senhor e foi curada. she touched the Lord and she was healed. A nossa geração precisa ser curada Our generation needs to be healed para que a próxima geração possa ser ressuscitada. so the next generation may be resurrected. E Deus chama pais e mães, And God calls fathers and mothers, busca a cura das suas emoções seek out the healing of your emotions no caminhar com Ele, in the walk with Him, no ser grudado com Ele, in the being together tight with Him, porque Ele libera cura sobre as nossas vidas. because He delivers healing over our lives. E aquilo que nos atrasa, And what delays us, aquilo que nos mata, porque o sangue simboliza vida, ela estava perdendo o sangue, ela estava perdendo a vida. that which kills us, because blood signifies life, she was losing blood, she was losing life. A próxima geração recebeu a vida. The next generation received life. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Can you understand the Esse depth of this? Esse versículo 139 This verse 139 é cura para as nossas vidas. is healing for our lives. Se achega à sua origem. Come to your origin. Volta para a sua origem. Return to your origin. Caminha com a sua origem. Walk with your origin. Deus é a sua origem. God is your origin. Deus é o seu destino. God is your destiny. Desde o primeiro suspiro de vida Since the first breath of life até o último, until the last. é Ele que te sustenta. He's the one that sustains you. É Ele que te sustenta na palma das suas He's mãos. the one who sustains you in the palm of His hands. Amém? Amen? Vamos levantar? Let's stand up.
Vocês recebem no seu coração, irmãos? Do you receive this in your heart, brother? Você só vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. You're gonna leave this place the same way that you entered, only if you want it. E o Senhor falava comigo. And the Lord spoke with me. Eu vou até ler aqui porque eu não quero deixar nada de fora. I'm gonna read this because I don't want to leave anything out. Aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade muito grande. Those people who are going through a great difficulty, eu quero que venha aqui na frente. I would like you to come up front. Você que acha que está passando pelo vale da sombra e da morte, é uma dificuldade, é uma luta muito grande, algo que é impossível para você. You who are going through a difficulty that is great, going through the valley of the shadow of death, something beyond you. Vem aqui na frente. Come up front. Não precisa ter vergonha. You don't need to be ashamed. Porque o Senhor, because the Lord, é o que te toma pela mão. is the one who takes you E é o by que the te hand. sustenta. The one who sustains you. Aquelas pessoas que estão passando por enfermidades na mente, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu quero que venha aqui na frente. People who are going through depression, anxiety, panic syndrome, come up front. Aquelas pessoas que identificaram em si qualquer daqueles sintomas que eu falei no começo do culto. The people who identified among themselves any of those symptoms that I spoke in the beginning of the service. Vem aqui na frente. Come up front. Não tenha vergonha. Do not be ashamed. O Senhor, The Lord, Ele vai liberar cura sobre as nossas vidas. He's going to pour out healing over our Se lives. você tem problema de autoestima, If you have a problem of self-esteem, você não vai fluir na pregação da palavra. you're not going to flow in the preaching of the word. Se você tem dificuldade de se amar, If you have difficulty loving yourself, como é que você vai expressar o amor de Deus para as pessoas? how can you express the love of God to the people? Se você não se respeita, If you don't respect yourself, como é que você vai mostrar para as pessoas que Deus as escolheu? how can you show the people that God has chosen them? Presta atenção numa coisa: And pay attention to something. a cura e a libertação que Deus traz na nossa vida The healing and the deliverance that God brings to our lives é para nos preparar, is to prepare us, para nós projetarmos aquilo no mundo. for us to project that into the world. A dificuldade que você passa The difficulty you're going through, é como se fosse um palco it's like an altar para o Senhor manifestar o seu poder. for the Lord to manifest His power. E o mundo lá fora vê And the world outside sees e it fazer diferença and make a difference entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve. between the one who serves the Lord and who does the Eu quero pedir os intercessores para estar orando, ministrando cura, ministrando liberação de Deus, do favor de Deus, a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus na vida de cada um. I would like the intercessors to come and pray for the manifestation of God, of healing. E você que está sentado aí, And you who are sitting there, ore pela sua vida. pray for your life. Chama o Senhor para caminhar contigo. Call the Lord to walk with you. Dispõe o seu coração Make your heart available para abandonar tudo to abandon everything e buscar o Senhor and to seek the Lord sobre todas as coisas. over all things, above all things. Amém? Amen? Aleluia. Hallelujah. Aleluia.